Olá, talentosas e talentosos! Nesse vídeo eu vou avaliar 3 dispositivos que você pode utilizar nas suas aulas de ensino remoto com os apps de quadro ou de lousa digital. Esses 3 equipamentos são o mouse, o meu mouse aqui ele é um mouse sem fio, como você pode reparar aí no vídeo, mas ele é um mouse comum. Nós vamos testar também esse mouse aqui, que é em formato de caneta. Vocês podem reparar que ele tem os botões de um mouse, botão de clicar, o de rolagem, botão direito, e ele funciona também sem fio. Então esse é o mouse em formato de caneta. E nós vamos testar também a mesinha One da Wacom, que é essa mesinha que tem o fundinho vermelho aqui. Então tem o nomezinho dela aqui para vocês verem bem. Essa mesinha aqui, ela já vem com o cabo e já vem com a canetinha. Para quem tá chegando agora no nosso canal, eu sou a Su e esse é o canal da Talent for Education, onde a gente fala sobre tecnologia, inovação e educação. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e se você deseja receber notificações toda vez que nós postamos vídeos aqui, clica no sininho. Já aproveita também e clica ali no botão curtir, porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo desse vídeo e eu tenho certeza que você vai querer compartilhar esse vídeo com seus colegas e com as suas colegas professoras e professores. Vamos lá? O assunto de hoje é principalmente o uso da escrita à mão no ensino remoto. Então, por vezes, nós podemos pensar que o uso da palavra digitada pode trazer benefícios para os nossos alunos, especialmente por causa da legibilidade. Porém, hoje já existem estudos que comprovam que a escrita à mão é que traz mais benefícios para os nossos alunos. Eu mesma, nas minhas aulas, as quais eu tenho já utilizado a mesa digitalizadora, notei que os meus alunos ficaram mais engajados e tiveram mais vontade de participar do processo de aprendizagem. Como todos os professores sabem, o que a gente mais quer é que os nossos alunos tenham sempre mais prazer durante a aprendizagem e realmente tenham mais retenção daquilo que aprenderam. Se você está curtindo esse assunto aqui, saiba também que nós temos 2 episódios do nosso podcast que está disponível para você em diversas plataformas. Então a gente tem no Apple Podcasts, no Spotify, no Google. Nesses 2 podcasts, nesses 2 episódios que eu estou me referindo principalmente, nós conversamos com professores experientes do ensino online e nós falamos sobre os recursos que eles mais gostam de utilizar nas aulas online, como lousa digital ou como quadro interativo. Eu vou incluir na descrição desse vídeo os links para você poder curtir esses podcasts também, tá bom? Então rola lá para baixo, pega na descrição, você pode escutar, você pode se inscrever também nos nossos podcasts para receber todo mês quando a gente postar. Em um desses episódios, onde a gente discute o uso de lousa digital ou de quadros, uma das nossas convidadas defende muito o uso da lousa durante as aulas. Ela descreve que esse ato de utilizar o quadro faz com que ela se sinta mais próxima do aluno e mais próxima da realidade de uma sala de aula, como se ela estivesse presente no local. Como a gente faz o uso do quadro normal na nossa sala. E para ela, então, esse processo é muito importante e, obviamente, reflete na aprendizagem do aluno. Essa mesinha digitalizadora que a gente vai testar hoje é a mesma que é indicada pela nossa convidada no episódio do podcast. Essa aqui é a mesinha, só para lembrar, a One by Wacom. É a mesinha digitalizadora mais barata que tem dessa marca. Então, é uma mesa digitalizadora pequena, vocês podem ver pela minha mão. Não é uma mão muito pequena, mas vamos pegar aqui uma reguinha só para vocês terem noção do tamanho, né? Comparando com o meu teclado, vocês vão ver que ela é, deixa eu ver, acho que quase o dobro da minha barra de espaço aqui do teclado, tá? Ela tem aqui em centímetros, 21 centímetros por 14. Então é mais ou menos um tamanho A5 de uma folha de papel, né? Então metade de uma folha A4. Uma folha de impressora normal, metade. Então ela não ocupa muito espaço em cima da sua mesa de trabalho. Caso você tenha uma mesa de trabalho que seja pequena ou que você tenha um espaço muito limitado, dá para você pensar em ter sim uma mesinha assim. Comparando com uma caneta normal, essa aqui é uma caneta quilométrica,
ela é um pouquinho maior, então não vai ocupar muito do seu espaço aí. Eu quero aproveitar esse momento aqui do vídeo que eu tô falando da mesinha e eu quero agradecer ao meu aluno Andreas. Meu aluno Andreas é o dono dessa mesinha e ele me emprestou para que eu pudesse testar e trazer essas informações que eu tô trazendo para vocês hoje nesse vídeo aqui. Obrigada, Andreas! Beijão da teacher. Agora, a gente tá falando que essa mesinha aqui da Wacom é a mais barata, é a mesinha de entrada deles. Então, para quem trabalha com desenho, talvez ela seja um pouco simples. Mas para professores, ela mais do que atende às nossas necessidades. Mas também pensando nisso, eu fui dar uma olhadinha em valores. Hoje, a gente está falando em valores em cerca de 400, 500 reais por essa mesinha, o que pode ficar fora do orçamento de muita gente. Então, por isso que eu também pensei numa outra solução que tivesse um custo-benefício mais atraente, tá? E eu fui atrás desse mouse em formato de caneta, que eu já tinha visto em 2019 em alguns sites chineses. Mas eu fiquei meio assim de trazer na época, não quis arriscar. E esse ano a Amazon está vendendo, eu comprei a minha lá, né? Comprei online. Um investimento dela, então, é menor do que 100 reais. É mais ou menos o preço de um mouse digital, de um mouse sem fio, desculpa. Então, um mouse sem fio ou um mouse em formato de caneta pode trazer benefícios principalmente para quem tem dores no pulso ou fica muito tempo usando o computador, porque ele vai funcionar exatamente como um mouse. Ele tem o mesmo sensor infravermelho, né? O mesmo sensor embaixo e ele vai funcionar bem se você tiver uma superfície mais lisinha, tá? A minha mesa, que ela não é muito lisinha. Você pode escutar o mouse fazendo barulhinho. Ela é meio rugosinha. Então, eu gosto de usar em cima aqui do mousepad, que ele é mais lisinho, ela desliza melhor. E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que elas vão funcionar dentro dos aplicativos de quadro digital logo, logo, tá? Então, a gente vai testar. Só lembrando, mouse em formato de caneta e a mesinha digital. Então, a gente estava falando um pouquinho dos custos e custo-benefício e o que fica dentro das possibilidades de cada um. Uma coisa que eu realmente gostei do mouse em formato de caneta é que ele tem um custo parecido com o valor de mouse. Ele vai funcionar como mouse no seu computador, mas ele também traz o benefício de você poder escrever manuscrito, né? Fazer escrita à mão para os seus alunos enxergarem numa lousa digital. Então, ele vai funcionar com uma precisão muito melhor para a escrita do que o mouse normal. Vocês vão ver isso agora. Então, o primeiro dos aplicativos que eu vou mostrar para vocês é o que eu tô mais utilizando no momento, o que eu acho que é o mais fácil de usar e que traz muito benefício, porque a escrita fica bonita, não fica pixelada, não fica feinha, tá? Que é o Whiteboard da Microsoft. Eu vou deixar o link na descrição também para vocês poderem baixar esse aplicativo, tá? Então, aqui no cantinho ele já fica, ó. Então, ele fica super acessível porque ele fica aqui do ladinho do relógio e ele já tem aqui o Whiteboard, que é o quadro branco, e tem a ferramenta de captura de tela, que é a mesma coisa que dá um print na tela, né? O print screen. No caso, como eu uso 2 monitores ao mesmo tempo, ele tiraria o print com os 2 monitores aparecendo. Não é a melhor solução para mim, mas eu já vou mostrar para vocês como é que vocês tiram print só de uma parte, tá bom? Porque vai fazer parte aqui do nosso teste. Então, uma das coisas que eu gosto no Microsoft Whiteboard é que eu não preciso salvar o quadro, ele salva automaticamente. Então, né, fazer uma propagandinha aqui do aplicativo, mas eu realmente gosto dele. Eu já tenho usado em algumas aulas e vocês podem ver, as aulas ficam todas salvas aqui. E eu tenho a facilidade de depois clicar aqui nos 3 pontinhos e exportar esse quadro no formato de imagem para enviar para os meus alunos. Então, eu posso salvar como PNG aqui e eu posso mandar essa imagem tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Google Sala de Aula, quanto por e-mail, seja qual for a forma que você se comunica com os seus alunos. Aqui eu vou criar um quadro novo, e você pode ver que ele fica a tela toda branquinha assim para mim, eu posso escrever em qualquer lugar, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre o mouse. Para usar o mouse aqui nesse quadro, eu tenho que vir aqui nas configurações e eu vou desligar a caneta, porque ele está configurado para ser utilizado com a mesa. Então, desligando aqui a caneta, eu tenho a forma de interação com o mouse. Então, eu preciso clicar na ferramenta caneta aqui para fazer a escrita com tinta, que eles chamam. Vou pegar aqui uma caneta, clicando mais uma vez eu consigo escolher a espessura da caneta, a cor, né? E aí isso vai afetar o meu trabalho aqui na hora de escrever. Vou pegar essa média e vou escrever aqui, vou tentar escrever meu nome.
você pode ver que a linha ela não fica toda quebradinha, né? Apesar de eu estar utilizando o mouse. Ó, ele fica meio duro, meio difícil de mexer, a escrita fica um pouco estranha. Porém, a linha fica bem mais retinha do que eu pensei que poderia ficar. Então, eu gosto muito desse aplicativo porque ele deixa esse traço suave, ele não deixa esse traço serrilhado. Então, pra mim, faz toda a diferença. E eu posso deixar também a escrita um pouquinho mais grossa ou mais fina. Bom, aqui no mouse eu não tenho diferenças de pressão na caneta, então ela vai ficar sempre com o traço da mesma grossura, que é um pouquinho diferente do que vai acontecer quando a gente utilizar a mesa, porque a mesa digitalizadora ela tem pontos de pressão. Se você fizer menos pressão, a escrita fica um pouquinho mais fina, se você fizer com mais pressão, ela fica um pouquinho mais grossa. Mas a grossura máxima da sua caneta é aquela que você define aqui quando você escolhe uma dessas bolinhas aqui. Uma coisa muito legal aqui nesse programa é que você pode colocar telas de fundo, tá? Eu tô usando fundo branco normal, porque eu gosto, eu acho limpo. Acho que o pensamento consegue ficar bem organizado, mas você pode utilizar um fundo colorido, sem problema. Isso aqui já tem as cores. E se você é professor de exatas e gosta de desenhar bastante no quadro e precisa de linhas guia, você pode escolher o papel quadrado, o fundo híbrido. E se isso aqui tiver muito pequenininho, se os quadrados estão muito próximos e você quiser aumentar, você usa a barrinha aqui, o botãozinho de rolagem do mouse, e você consegue dar um zoom. Então você fica com os quadradinhos um pouquinho maiores. Eu gosto de trabalhar com o zoom durante a aula, assim, com essa aproximação da tela, para no final da minha aula eu sair, né, tirar esse zoom aqui e conseguir ver o total de tudo que foi trabalhado. Uma coisa que eu gosto de trabalhar aqui com esse programa é que se por acaso eu fizer um risco que eu não quero ou que eu não programei, eu posso clicar no Ctrl Z e desfazer esse comando rapidamente. Eu não preciso selecionar borracha, apagar, né? Isso pode ser um pouquinho mais rápido para quem já tem essa habilidade com o teclado. Só terminando de mostrar aqui, se você quiser usar somente linhas retas como um caderno, você pode. Além dessa ferramenta de canetas aqui, você pode ver que eu tenho a marca-texto. Então, que eu também posso escolher a cor e ele vai funcionar exatamente como funciona o marca-texto. Eu risco por cima, mas depois ele fica para trás da minha escrita ali. Eu consigo fazer um realce. Se eu não quero, Ctrl Z. Né? A borracha funciona com a borracha comum, vai apagar tanto o marca-texto quanto a minha escrita a caneta. Se eu clicar mais uma vez na borracha, eu posso limpar a tela toda, tudo que estava escrito. Vou desfazer, porque eu quero que fique escrito. Eu tenho também uma régua, que eu posso mudar a rotação da régua com o botão de rolagem do mouse, mas ele tem que estar em cima da régua. Então, eu posso deixar ela com o grau de inclinação que eu quiser e utilizá-la para fazer as minhas anotações, ou se eu quero fazer um desenho, se eu quero fazer um triângulo. Ficar lindo, porque eu não sei fazer isso aqui direito, tá? Vou até tirar o zoom aqui. Seria ótimo se eu pudesse digitar a rotação aqui. Seria uma maravilha, né? Mas nem tudo é tão bem pensado assim. Então, eu consigo desenhar, se eu quiser, utilizando a régua. Ou, como a gente tem marcadinho aqui, tinta em forma, eu posso pegar a tinta com o mouse. Eu tentei fazer um círculo, vocês viram que não tá rolando. Mas ele vai lá e dá uma corrigida pra mim. Eu posso tentar fazer um triângulo, retângulo, quadrado. E aí ele vai, com essa ferramenta de tinta em forma ligada, ele transforma isso aqui numa forma. E aí eu posso interagir com essa forma. Se eu clicar aqui na ferramenta de seleção, eu consigo interagir com isso e, né, conseguir trocar de lugar. Então, dá pra gente brincar. Dá até pra selecionar tudo aqui e deletar o que tiver dentro dessa seleção. Eu gosto muito de misturar o uso de teclado com o uso de mouse, ou de caneta, ou de mesa, né? Como vocês podem reparar. Se eu não quero mais escrever, então eu posso clicar aqui. Isso aqui me permite, então, digitar esse Azinho aqui. Cria uma caixinha de texto e eu posso digitar aqui usando o meu teclado. Então, às vezes pode ser mais rápido para uma solução um pouquinho diferente. Depende do que você está buscando com a sua ferramenta. Aqui eu crio notas adesivas, então se você quer colocar uma anotação em cima, você pode mudar a cor dela. E a parte mais legal é que você pode adicionar imagens ou você pode adicionar até um PDF, um documento Word ou uma apresentação do PowerPoint aqui.
tá? Só para vocês verem que ele vai puxar aqui os slides e eu posso adicionar todos os slides aqui, como eu posso adicionar somente um, se eu quiser. Eu posso mover esse slide, eu posso diminuir ou aumentar o seu tamanho. Uma coisa legal é esse cadeado aqui, que eu posso fixar esse slide aqui, então ele não mexe mais. Aí eu mexo o quadro todo, né? E eu posso fazer as minhas anotações agora em cima. Então, quando você clica nesse número, ou quando você faz esse aqui, e aí você consegue até dar um treinamento com telas, se você quiser, né? Com impressões da tela. Se você estiver já com o seu livro aberto em outra tela, por exemplo, um arquivo em PDF, por exemplo, e você quer copiar uma parte desse arquivo, basta você clicar nesse botão aqui, ó. Vamos ver se aparece aqui o teclado. Aqui no Shift, no botãozinho do Windows, Shift e a tecla S. Esse atalho é para o Snip. O Snip é do Windows mesmo, tá? Então eu vou apertar, janelinha do Windows, Shift S. Aí a minha tela vai ficar escurinha e eu quero copiar só o título aqui, por exemplo. Como eu tô dando um print na tela, vai sair, vai aparecer esse sublinhado vermelhinho, tá? Vai aparecer, mas eu vou voltar lá no quadro e eu vou dar um Ctrl V aqui. Vocês vão ver que o título veio pra cá. Opa, eu tava na ferramenta anotação, né? Pra mexer eu tenho que estar fora da ferramenta anotação. Então eu posso trabalhar aqui, ó. A gente vai trabalhar hoje Annoying Things. O que vocês têm para responder, né, disso? What annoys you the most? Então, esse é um dos usos do mouse com esse aplicativo aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês usando a mesinha, esse mesmo aplicativo. Quando eu chego perto aqui, nem encostei na mesinha, ele já apareceu aqui a ferramenta caneta. E se a gente olhar aqui nas configurações, ele já ativou a caneta. Então, ele é super inteligente, esse sistema. Vou escrever meu nome aqui. Olha só. Muito mais rápido, mais preciso e mais fácil. Então aqui eu posso usar junto com o mouse só para puxar para cá, que daí o mouse funciona como a mãozinha que move o quadro para o lado. Eu uso para o zoom, que eu acho mais fácil do que ficar apertando o botãozinho aqui da caneta e mexendo ela em cima do tablet aqui. Uma coisa interessante aqui é que eu tenho 2 monitores no meu computador. Então, a caneta funciona nos dois, tá? Se eu colocar simplesmente ativar a caneta e não mexer nas configurações da caneta. Porém, eu vou abrir aqui para vocês a configuração da caneta. Eu tive que colocar aqui em mapeamento que eu estou usando só uma tela, tá? Então, eu tive que colocar aqui a área da tela monitor 2. Porque se eu colocar inteira, você pode ver que a minha tela ela acaba ficando estendida. Os 2 monitores têm a mesma resolução, porém, esse pedacinho aqui da mesinha representaria todo aquele pedaço comprido ali das 2 telas. O que acontecia? Ele vai pegar inteiro. Esse pedacinho aqui da mesa vai representar tudo. E aqui, quando eu for escrever, a escrita fica esticada. Vocês notaram que fica diferente do que eu escrevi aqui? Meu nome ficou achatado, achatado e gordinho. Então, é importante a gente mexer um pouquinho nas configurações, principalmente se você estiver utilizando mais de um monitor. Eu utilizo como modo caneta para que eu tenha essa precisão de mapeamento. Se eu colocar como mouse, eu não consigo escolher o monitor. Então, eu vou ficar sempre com aquela escrita achatada ali, digamos assim. Então, eu vou utilizar aqui o modo caneta, somente um monitor, e aí eu vou ter essa precisão aqui. Então, eu quero escrever o significado da palavra, fica bonitinha, minha letra não é tudo aquilo, né? No quadro ela é muito melhor. Mas eu já descobri que se eu usar a caneta mais gordinha, ela fica mais bonita. E muito mais rápido do que digitar, do que escrever, né? Tentar fazer o manuscrito com o mouse. Agora, eu vou mudar aqui de novo para formato de mouse. E nós vamos utilizar este outro mouse aqui, que é o formato de uma caneta. Para ele funcionar como caneta ali, vou precisar selecionar aqui o modo tinta. Para selecionar, eu clico o botãozinho dela aqui da frente. Vou pegar outra cor e aqui na hora de escrever, então, basta eu escrever. Ele tem um pouquinho mais de defeito no controle dele. Tem que ser um pouquinho mais firme a mão, sabe? Mas ela funciona como mouse.
Ó, às vezes ele não pede. Por quê? Porque o meu mouse pad que ele tem uns desenhos em branco. Não sei se vocês enxergam aí, mas ele tem uns desenhos. Talvez funcionaria melhor se eu estivesse num mousepad que fosse todo da mesma cor. Na mesa não funciona muito bem aqui, que apesar de ser toda cor, da mesma cor, porque ela escorrega muito. E aí eu não tenho muito controle, assim, sobre essa precisão, né? Tenho que ficar com o pulso um pouco alto. Mas ela, como ela funciona como mouse, eu posso arrastar, assim, se eu vou levantando, eu posso ficar sempre utilizando a mesma pequena área, que eu consigo navegar na tela toda, inclusive ir pro meu outro monitor aqui. Já a mesa da Wacom, se eu encostar com a canetinha aqui no canto, eu estarei enxergando a caneta. Vou encostar aqui no canto, eu vou enxergar a caneta lá em cima, no cantinho. Se eu vier aqui pro outro canto, bem no cantinho dos desenhos aqui, eu vou estar aqui no canto. Então, eu não tenho essa mobilidade. Então, eu não consigo usar sempre a caneta aqui no meio, onde fica confortável pra mim, né? Se eu vier aqui pra baixo, se eu quiser escrever aqui embaixo, eu preciso vir com a caneta aqui embaixo. E aí eu não tenho apoio, às vezes, para o meu pulso. Então, ficam essas questões aí de como que você vai utilizar, se você tem um apoio para o pulso, se você gosta de escrever com uma caneta mais fininha, se você não se importa de usar uma caneta um pouquinho maior, na qual você tem que ficar apertando o botão para poder escrever, né? Ó, eu demoro um pouquinho mais para escrever e a escrita fica um pouquinho mais grosseira com essa aqui, porque para mim ela é muito grande. É uma caneta meio grande para minha mão. Mas se eu não tiver condições de comprar a mesa digitalizadora, com certeza esse mouse em formato de caneta é melhor do que só um mouse. Eu não conseguiria escrever isso com o mouse. Moda. Ó, não vai. Pelo menos até os meus alunos não conseguiriam entender isso que está escrito aqui. E o bom de utilizar esse quadro aqui que você pode mover para cima, para baixo e ele fim. Se você vai enchendo de coisa, ele vai descendo, ele vai deixando você criar. Não precisa salvar. Quando você sai, ele já está aqui. Se você não quiser isso aqui, você pode excluir. Pronto, não tem lixeira, se foi. Outra forma de utilizar a caneta, então, é durante a apresentação do PowerPoint. Então, a gente coloca no modo de apresentação e com a caneta você vem aqui na opção caneta, pode escolher a cor e aí sim você pode fazer as anotações direto no seu PowerPoint aqui. Você pode ver que ele tem aquela mesma sensibilidade do whiteboard, que deixa a letra super redondinha, né? Não fica serrilhado. E no que você sair da apresentação, ele pede se você quer salvar essas anotações a tinta. Se você mantiver, elas vêm aqui para o seu slide. E isso é legal, porque daí você pode exportar esse arquivo depois aqui como um salvar como, e você pode exportar isso aqui para um PDF e mandar para o seu aluno. Você pode salvar como formato de imagem também e enviar para o seu aluno. Então, essas são duas formas de utilizar tanto a caneta quanto o mouse. Uma ferramenta que na verdade, um recurso que eu não recomendo que vocês utilizem para escrita à mão é o Annotate do Zoom. Eu uso sim o Zoom para dar as minhas aulas de ensino remoto, as minhas aulas online. Eu gosto muito da ferramenta, para mim é a melhor ferramenta de videoconferência que eu testei durante esse período de aulas online. O Zoom traz muitas vantagens. Eu posso compartilhar a minha tela e enquanto eu estou compartilhando a tela eu consigo ver os meus alunos, eu consigo compartilhar som, consigo compartilhar vídeos, tudo com muita facilidade. Porém, a ferramenta de anotação do Zoom, ela é muito boa quando eu estou digitando, porque fica super legível. Mas na hora de fazer a escrita à mão, mesmo utilizando a mesinha digitalizadora, a escrita fica super serrilhada. Então é meio complicado assim de eu dizer, não, né? Usa se é só essa ferramenta que vocês têm. Mas essas duas ferramentas que eu mostrei para vocês hoje, então se você tem o PowerPoint, você pode usar. Já o Whiteboard do Windows, ele é gratuito, você pode baixar. E na descrição desse vídeo eu vou deixar mais duas ferramentas que você pode baixar gratuitamente e utilizar como lousa digital. Então fica tranquilo que tem alternativas gratuitas para você. Eu testei também o uso da caneta no Active Inspire, mas eu sei que ele não é uma ferramenta gratuita, então ele não vai aparecer neste vídeo aqui. Finalizando então, pessoal, eu realmente acho que vou acabar investindo numa mesinha para mim dessas. Eu gostei muito da sensibilidade dela. Eu gostei que ela tem uma leveza, que ela não precisa de pilha, tá? Eu acabei não falando, mas esse mousezinho aqui, caneta, ele precisa de pilha. A gente abre aqui e ele vai uma pilha do tipo AAA, aquela 3A.
Já a mesinha digitalizadora não vai pilha, porém ela também utiliza uma entrada USB. Esse mouse também funciona como entrada USB e o mouse sem fio também é uma entrada USB. Então se prepare para ter muitas USBs. Eu acabei utilizando aqui, não sei como é que chama, um hub USB, acho que é o nome. Então eu tenho aqui 4, né? Eu transformo uma USB em 4 e vocês podem ver que as 4 estão ocupadas. Eu tenho a minha lâmpada aqui na frente, né? E os 3 mouses aqui, os 3 dispositivos de entrada aqui que vocês viram que eu utilizei, o mouse em formato de caneta e a mesinha. Então, finalizando o vídeo, eu realmente gostei muito da mesinha, provavelmente vou investir em uma. Nessas últimas aulas em que eu utilizei a mesinha, eu conversei com os meus alunos depois da aula e eu consegui ver um brilhinho nos olhos deles, assim, eles gostaram muito de ter interagido dessa forma, me elogiaram, disseram que estava muito legal. Então, eu acho que ser relevante para a aprendizagem deles agora é tudo que a gente pode desejar, né, nesse momento. E que realmente a aprendizagem aconteça, né? E para os professores aí de cálculos que precisam resolver os cálculos na frente do aluno, isso aqui torna a vida de vocês muito mais prática, porque vocês não precisam digitar todas as fórmulas, vocês resolvem com os alunos dão a resposta para vocês, vocês escrevem, então isso torna a aprendizagem deles muito mais dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não clicaram, clica ali no curtir e se inscreve também no canal, clica no sininho para receber notificação toda vez que tem vídeo novo, tá bom? Beijo, abraço!